Olá, queridos companheiros e companheiras, eu estou Zélia Caires, me juntando a vocês mais uma vez para falarmos da lição 102 do livro Vinha de Luz, com o intuito sempre de aprimorar os nossos conhecimentos através deste livro, que foi psicografado por Chico Xavier e editado pelo Espírito Emmanuel. Porém, antes mesmo de iniciarmos a explanação deste capítulo, solicitamos a vocês que nos sigam nos nossos canais, nas redes sociais, que curtam os nossos trabalhos e, o que é melhor ainda, que se inscrevam e assim nos ajudem dessa forma na divulgação da doutrina dos Espíritos, levando luz a todos aqueles que buscam o autoconhecimento. E você pode se inscrever no YouTube do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, ou no Facebook, @Frei Anselmo, ou no Instagram, @Frei Anselmo. Visite também nosso site e acompanhe a grade dos trabalhos e do funcionamento da nossa casa de forma integral. Bem, neste momento, vamos nos unindo em pensamento para emitirmos uma prece ao amado Mestre Jesus, buscando dentro de nós as melhores energias e sentindo a conexão com os benfeitores espirituais que tão amorosamente dirigem este trabalho, desejando que cada um de nós nesse instante possa de alguma sorte receber do mais alto eflúvios de paz e de reconforto, energias essas tão necessárias. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus. E assim, mais harmonizados, mais serenos, vamos apreciar a leitura de hoje. Lição 102, do capítulo Atribulados e Perplexos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A Idade Medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, por meio dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia,
jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprendera com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Bem, vamos então analisar a leitura da nossa lição de hoje, que por certo irá nos fazer refletir sobre os apontamentos sábios que Paulo nos traz através de Coríntios. E enquanto analisamos, vamos percebendo que quando estamos a serviço do Evangelho do Cristo, nada nos angustia, mesmo nas tribulações e nas adversidades. Nós podemos até ficarmos perplexos, ou seja, atônitos, e por vezes até desorientados, ante as dificuldades que sempre surgem, principalmente para aqueles que se declaram servidores fiéis do Cristo. E isso acontece desde sempre, porém, notadamente, sem desânimos e imbuídos de uma tal coragem e de uma força sobremaneira que fica até difícil de explicar a quem não se encontra dentro desse processo de elevação crística. Essa elevação que envolve as mentes e os corações dos que já vivem em Jesus. Assim como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Jesus quem vive em mim. E isso, meus queridos, é um ponto basilar da vida daqueles que se dedicam a Jesus, não é mesmo? Pessoal, que tremendo esse versículo, não é mesmo? Paulo, ele estava sendo acusado, perseguido, foi preso e mesmo assim ele não desanimou. E às vezes nós questionamos Deus porque estamos desanimados ou porque estamos enfrentando algumas lutas, algumas humilhações, mas, pessoal, devemos ficar firmes na certeza que tudo vai ficar bem, que tudo vai passar. Na maioria das vezes, não agradecemos e só enxergamos as dificuldades. Vamos parar de pensar que tudo tem seu propósito e que tudo contribui para o nosso crescimento de fato. Que nós temos Deus e temos também uma certa amizade com Cristo, não é? Também os entendimentos de que iremos passar por momentos de dificuldade. Nós entendemos isso. Não é nenhuma novidade, não é, pessoal? Sabe, no mundo tereis aflição, disse Jesus. Porém, ele também disse, eu venci o mundo. E assim também vai acontecer com cada um de nós. Basta seguirmos em frente com força e com coragem. Deus, ele age através de cada um de nós, não é assim? Eu costumo pensar que Deus se comunica com o homem através do próprio homem. E nós vamos estender as nossas mãos, olhar com mais amor para as pessoas e também olhar o nosso planeta como casa, como escola, como hospital e principalmente nestes tempos que perdemos, por assim dizer, tantos entes queridos por conta dessa doença, vamos olhar a dor das massas, toca o nosso coração e sempre tem alguém que hoje está precisando do nosso sorriso, do nosso abraço. Mas, como estamos privados do contato físico, podemos nos servir de uma palavra, de uma frase, de um olhar, que possa transmitir esperança, aconchego, por exemplo, dizer, eu te amo, irmão, eu te amo, minha irmã, estou aqui. Então, irmãos queridos, vamos analisar Paulo. Perseguidos talvez, não desamparados e nem abatidos. Eu me ponho a pensar, lá na época do começo do cristianismo, como fala no ponto, quantos momentos de desespero houve lá entre os seguidores do Cristo. Nossa, era desesperador. Todavia Deus estava com eles. E isso, por ser um fato, eles não desanimavam. Eles entendiam que Deus estava cuidando.
e que eles estavam, por assim dizer, cumprindo um propósito de Deus na vida deles. Eles já entendiam dentro de suas almas que esse projeto que eles passavam era para a eternidade. E também nós. O que fazemos aqui hoje, com certeza, meus queridos, deixamos nossas marcas eternas também. E isso é que faz a nossa vida ser muito melhor. Então vamos ajudar as pessoas a serem mais felizes e assim deixarmos a nossa marca de bons cristãos nessa nossa encarnação. Nós estamos tendo essa oportunidade, estamos no corpo físico. Meus amigos e minhas amigas, sabe, diariamente nós vivemos as nossas lutas. Contudo, Jesus está conosco, nos ensinando a vencer o mundo. E Ele nos pede, conforme o texto da lição de hoje, que permaneçamos na fé e que, por pior que possa parecer o momento que estamos vivendo, assim como o nosso planeta doente, em quase toda a sua totalidade ele está doente, e por conseguinte, passando pela grande transição do nosso planeta, transição geológica, transição moral, espiritual, onde a humanidade também se encontra fragilizada na sua fé. E nestes momentos é importante que mantenhamos o nosso olhar no Cristo e recordar suas promessas, que por certo irão reverberar no futuro muito melhor. Agradecendo desde agora a Deus que caminha conosco o tempo todo, não é mesmo? Todos nós sentimos isso. E Emmanuel, ele nos relata também nesta lição do tempo em que os cristãos se reuniam para se recordarem do querido Mestre Divino. E que por conta dessas reuniões, eles eram perseguidos, torturados, eram exilados e tinham seus bens confiscados. Contudo, os cristãos não desanimavam antes as tribulações que surgiam, que eram muitas todavia, a fé também era forte e os impulsionava a seguir em frente, como bem nos lembra Paulo hoje. Já não somos confinados aos leões do circo, como naqueles espetáculos sangrentos, espetáculos horrorosos, graças a Deus não tem mais, e nem mais somos atados aos postes de dor, de martírio. Porém, lamentavelmente, quando nos falta firmeza de propósito e nos deixamos levar pela angústia, muitos de nós nos autoaprisionamos nas trincheiras do desamor. E quantos são lançados por forças contrárias, certamente por sua fraqueza espiritual. É lamentável, queridos irmãos, mas é isso que se tem observado nas últimas décadas. Esses nossos irmãos precisam despertar do sono da morte, morte da esperança. E nós podemos ajudá-los. De que forma? Com a nossa fé, com a nossa coragem, com a nossa alegria, através de palavras assertivas, palavras compiladas do poder de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. O povo da cidade, que viviam lá na Idade Média, tentaram, por assim dizer, que não tinham nenhum conhecimento sobre a missão, né, que o Cristo Jesus havia deixado, eles não sabiam o quê, tornaram-se perplexos e autoconduziram-se a muitos tormentos inesperados e até desconhecidos. A Inquisição, lá nessa época medieval, levou muitos irmãos aos tribunais políticos e religiosos. E como nos relata os anais da história, houve, de fato, muita dor e descontentamento. Porém, hoje, meus queridos, estamos mais fortes, quem sabe, e já podemos orar com confiança para que, através dos exemplos do amor evangélico, possamos observar com maior nitidez o progresso da nossa humanidade. No sentido de não mais dominar os vaidosos em todos os níveis. Não é preciso. Saibamos que é apenas uma ilusão o triunfo dos maus e dos indiferentes, que parecem usufruir das facilidades terrestres,
porque serão esses mesmos irmãos levados a sofrerem dificuldades e dores lá na frente, no amanhã de nossas vidas de peregrinação. E sentirão angústias, mesmo nas situações mais simples que viverem. Não dá para negarmos a evolução do direito no mundo. Muitos de nós, sim, são chamados a explicar, ou seja, a darmos contas do bem que realizamos. Eu, você, seu amigo, ou seja, somos como que vigiados por ensinarmos o Evangelho com as suas verdades, verdades que consolam, verdades que fortalecem. E quem são esses que nos perseguem? São irmãos que inexoravelmente escolheram viver nas sombras e nos espreitam. Contudo, eles esquecem que temos Jesus ao nosso lado e Deus no leme das nossas vidas. Quem conhece a trajetória da vida de Paulo de Tarso sabe que ele também sofreu muitas tribulações e perplexidades, assim como os discípulos. Todavia, não se entregaram ao desânimo. Palavra essa que exprime desalento, esmorecimento, desanimação. Não, eles conheciam as aflições e as perplexidades que o Mestre Divino suportou. Eles sabiam que Jesus fora o grande atribulado. E entenderam e aprenderam com ele que a fidelidade transfere a alma para as alegrias eternas. Por fim, vamos sintetizar o nosso ponto de hoje, que nos chega através da psicografia de Chico e que nos aponta que de todos os lados somos pressionados, sim, mas não desanimados. Nós ficamos até perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abatidos, não destruídos. Vejam só vocês, temos mais nãos na nossa vida do que sim. Olha só quantos nãos. Portanto, ainda estamos aqui. Pode vir um mal, um golpe e chegarmos até a cair, mas não entregamos os pontos. Na verdade, nossa vida é cheia de altos e baixos, não é assim? De fato, viver é estarmos sempre correndo riscos, vivendo com inúmeras pessoas. Umas delas te amam, outras te traem, porque a vida é cheia de questionamentos. E por vezes a dor nos vem através daqueles que você menos esperava. A vida nos golpeia. Todavia, enquanto estivermos resistindo, vivendo neste planeta, estamos sujeitos a golpes. Vamos nos lembrar da história de Jó, que perdeu tudo que ele tinha de material, mas não perdeu seu bem maior, a fé, queridos. Enquanto tivermos vida e fé, teremos esperanças. Paulo, lá em Coríntios, fala que nós somos pressionados de todos os lados. Pressionados a quê? A desistir das nossas convicções. Quais são as suas convicções? Em que você crê? O que você está buscando? Pergunte-se. Quais são os seus ideais de vida? Precisamos sim nos questionar vez por outra para nos autoanalisarmos e não cairmos no sono da morte, morte da esperança. Não se deixe abater, você mesmo. Se essa pressão vier de todos os lados, chame por Jesus, que Ele vem. Ele nos atende, Ele nos entende e vai nos fortalecer. Deus disse: eu vos envio o meu Filho amado para que não se sintam só. Deus, Ele está nos propiciando um tempo de refrigério, de alívio, nos enviando o Consolador prometido, que está aqui. E mesmo assim nos sentimos atribulados. Vamos nos vestir dos ensinos de Kardec e de Jesus. Sabemos que Paulo passou por muitas tribulações, ele foi chicoteado, foi perseguido, foi maltratado, ele sofreu um naufrágio e escapou da morte, tendo sido pendurado num cesto para se manter vivo.
Então Paulo dizia que ele carregava em seu corpo as marcas de Jesus. E Paulo sempre apontava para seus seguidores esses paradoxos, que significava para ele viver para o Cristo Jesus e doar-lhe de fato a própria vida. Logo, Paulo não nega em ponto algum a fé cristã quando ele diz: temos tribulações sim, mas não somos angustiados, nem destruídos, nem perplexos. Mas isso não nos desanima, somos amparados por Deus. Portanto, meus queridos e minhas queridas, Paulo, depois de Jesus, é o maior homem da fé cristã. E Paulo ainda diz: somos abatidos, sim, todavia não destruídos. Não somos seres sobrenaturais, somos filhos de Deus, galgando nesta terra a nossa evolução, usando da mais rica ferramenta, qual que é? Que é seguir as luzes do Evangelho. Bem, vamos por fim, finalizando esta explanação, pedindo a permissão de vocês e ao plano superior para adentrarmos no campo das vibrações. Pai querido, socorra nossos irmãos preocupados que vivem, o povo do planeta Terra e, em especial, o nosso povo brasileiro. Pedimos, Pai, que os guardiões deste planeta, que eles possam enviar instruções aos benfeitores da luz, para que amorosamente circulem no nosso globo terrestre, imunizando-o de todo mal, permitindo que a luz, o bem e a concórdia reine aqui, hoje e para sempre. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de todos e de tudo, Criador da vida, aqui estamos, sedentos do Teu amor. Sabemos que infinita é a Tua misericórdia, Pai, e hoje nós elevamos os nossos pensamentos a Vós, para emanar boas vibrações a todos os Teus filhinhos. Que assim seja. Bem, vamos nos recordando de pedir a vocês que estão nos assistindo para que se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, ou então que acessem o nosso site. Lembrem-se de ativar o sininho para receberem as notificações. E se acaso você gostou desta palestra e das outras que tem aqui na nossa playlist, compartilhe, dê o seu like. Isso vai ser muito importante para o nosso projeto de disseminação do Evangelho e da doutrina espírita. E para que possamos continuar juntos, deixando nossas marcas cristãs. E eu, Zélia Caires, agradeço em nome do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, que nos acolhe com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho. Não é assim? Bem, então, nós vamos finalizando, pronunciando a nossa prece final, que é uma oração de agradecimento. Pai querido, agradeço a Ti por tudo que eu tenho passado, pois eu sei que é para o meu crescimento. Mesmo que eu esteja enfrentando lutas e dificuldades, sei que é passageiro. E sei que logo o Senhor nos dará a vitória. O Senhor conhece o meu coração. Por isso, eu lhe entrego todo o sentimento negativo, de desânimo, de angústia, de ansiedade e peço que, por favor, o Senhor traga paz e descanso ao meu coração e ao coração de todos. Eu peço em nome de Jesus e em nome da nossa querida Mãe Maria. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, muito obrigado e até uma próxima. Até lá.